o que a gente vai trabalhar aqui, o que eu vou trabalhar com vocês aqui são estratégias da redação do Enem. Então, eu ando estudando bastante o manual do INEP, né, que o INEP publicou, e lá tem as coisas que não podem faltar numa redação, que se você deixar de fazer, você não passa, às vezes, do nível 1, do nível 2 e até do nível 3. Então, para você alcançar o nível 5 em cada competência, tem lá escrito exatamente o que você precisa fazer, e eu peguei essas coisas e eu vou passando para vocês. Como a gente tem um tempo, né, até o Enem, mas esse tempo ele passa rápido, então eu vou focar mesmo em estratégias com vocês para a redação do Enem, nessas coisas que vocês precisam saber que não pode faltar na redação. Só antes de eu começar, falar rapidinho, né, que eu tenho uma página no Instagram que eu criei esse ano, né, que chama Red na Web. Depois eu vou escrever aqui no chat, que lá eu dou também bastante dica, então pode ajudar vocês, se vocês quiserem seguir lá, eu sempre estou dando uma dica legal. Mas vamos lá, então. Eu vou projetar o slide aqui, aí vocês falam se está dando certo, para a gente começar. Se vocês quiserem quiserem falar alguma coisa, podem mandar. Vamos lá. É só levantar a mão, ou se eu não ver, vocês me interrompem. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Sim. Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a introdução. Eu gosto muito de trabalhar. Peraí, que eu ainda tenho que permitir algumas pessoas que eu acho que tem gente pedindo para entrar ainda. Então, peraí. Vamos lá. Eu vou trabalhar com vocês hoje a questão da introdução. Eu acho que vocês já aprenderam sobre introdução, porque vocês têm aula de redação com o David, né? Só que eu vou reforçar algumas coisas, porque às vezes acaba passando uma outra coisa, que é o que não pode faltar na sua redação, igual eu falei para vocês. Vamos lá, vou começar aqui então. Bom, gente, o tema do Enem, ele sempre é um problema. Às vezes não parece que é um problema, às vezes o tema não indica de cara que é um problema, mas sempre existe ali um problema que vocês precisam encontrar e o texto inteiro precisa ser trabalhado em torno desse problema, certo? Vamos lá, então, eu quero ver se vocês conseguem pegar isso. O tema que caiu no Enem em anos anteriores era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Batendo o olho aqui nesse tema, vocês conseguem pegar qual que era o problema? Alguém consegue encontrar um problema nesse tema? Não tenham vergonha de participar, gente. É importante vocês tentarem aí para mim ver como que tá. Se errar também não tem problema. Se vocês não encontrarem um problema, a gente sempre vai estar trabalhando isso. Então, até vocês conseguirem pegar o problema. Professora, eu acho que é porque uma parcela da sociedade não tem um acesso total, confortável ao cinema no Brasil. Exato, muito bem. Então, é isso mesmo. Se ele está falando de democratizar é tornar o cinema para várias pessoas, né, aumentar aí o acesso, se ele está falando de democratizar, o problema é, então, que não está totalmente democratizado. Então, precisa ser feito ainda um esforço para que todo mundo consiga ter acesso ao cinema no Brasil. É exatamente isso que você falou. Então, todo o tema, gente, a primeira coisa quando vocês começarem a redação do Enem é olhar para o tema e buscar qual é o problema desse tema. E o texto inteiro de vocês vai ser trabalhado em torno de um problema. Então, vocês vão apresentar qual é o problema, por que existe esse problema, um exemplo do... Acho que tem gente tentando entrar, peraí, eu até me acostumar com isso. Não, estou mandando aqui no chat. Então, vocês vão ter que sempre... Peraí, gente, rapidinho, só que meu esposo vai passar aqui.
Deixa eu só desligar a câmera rapidinho. Espera um pouquinho, Tadeu. Pode passar rapidinho, Tadeu. Agora fecha a porta, por favor, para mim continuar aqui. Então, pessoal, igual eu estava falando, né? Vocês estão vendo o PowerPoint, né? Só para... Sim. Tá, então vamos lá. É igual eu estava falando, o tema vocês sempre vão precisar encontrar o problema e o texto inteiro vai ser trabalhado em torno de um problema. Então, qual que é o problema? Um exemplo do problema, os efeitos desse problema e como se resolve esse problema. Então, a dissertação do Enem é um texto que gira em torno de um problema que está no tema. Então, se vocês não pegarem o problema, vocês vão ficar perdidos e vão, às vezes, até fugir do tema. Então, é essa a questão. Então, sempre eu vou fazer vocês fazerem um esforço para encontrar qual é o problema do tema. Vamos lá, então. Gente, isso aqui é um exemplo de introdução nota 1000. Alguém sabe o que não pode faltar numa introdução para ela alcançar o máximo ali? Tem que ter uma tese, né? Tem que ter uma tese, muito bem. Isso é uma das coisas. Agora, o que mais que não pode faltar? Gente, eu não consigo ver muito o chat enquanto eu tô aqui. Então, se vocês quiserem falando, acho que é melhor, porque eu tô ouvindo o barulhinho que vocês estão participando lá, mas eu não consigo estar vendo. Alguém sabe mais alguma coisa que não pode faltar numa introdução? Assim, um repertório. 1000 ali, né? Oi? Repete para mim, por favor. Um repertório. Muito bem, um repertório. Tá certo. O que mais, gente? Tem que ter a problematização de alguma coisa, tipo, mostrar o problema? Exato, muito bem. Isso daí faz parte da tese, né? Vamos lá, então, gente. Eu peguei esse exemplo de introdução que tirou 1000 para me mostrar para vocês, e eu peguei mais exemplos também para mostrar como que elas todas têm quase que as mesmas... Ah, a minha não tá aqui, não. Acho que tem um microfone ligado. Então, eu vou mostrar para vocês vários exemplos de redação nota 1000, igual eu falei, para mostrar que todas elas repetem essas coisas. Então, é coisas que não podem faltar. A primeira coisa, igual vocês falaram, um repertório. Então, o que é um repertório? É você trazer algum conhecimento de mundo. Então, um filme, um livro, uma citação, que você consiga relacionar com o tema. Isso é a primeira coisa. E é o seguinte, gente, vocês têm que trazer esse repertório, vocês não podem tirar ele do texto motivador. Vocês têm que trazer isso já de casa, vamos assim dizer. Então, vocês não podem tirar ele do texto motivador. Por quê? Ah, mas é errado? Não é que é errado, é que se vocês tirarem, está escrito lá no manual, vocês não vão alcançar o máximo, vocês vão ficar ali no máximo no 3, se vocês pegarem do texto motivador. Então, vocês precisam trazer isso já de casa. Ou um filme que vocês assistiram, ou um livro, igual eu falei, que vocês vão relacionar com o tema. Outra coisa, eu trouxe um filme, só que eu não relacionei ele com o tema. Você também não vai alcançar nota máxima. Porque você precisa, além de trazer o seu repertório, dar um jeito de relacionar ele com o tema. Então, ele precisa ter sentido, fazer uma ligação com o tema. Precisa ter a ver com o tema. Não totalmente diretamente, mas ele precisa ter algum tipo de relação. Você precisa estabelecer uma relação, certo? Pegaram até aí? Alguma dúvida, gente, sobre isso? Sobre a questão do repertório? Nenhuma? Vamos falando aí, gente, para mim saber também se vocês pegaram, se tá com dúvida. Se vocês não entenderam, dá um jeito de perguntar, tá? Então, aqui, ó, o exemplo da redação nota 1000. Era o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ele traz o filme Cine Hollywood. Então, ele traz o repertório, que é esse filme aqui, ó, o filme Cine Hollywood.
Aí ele vai contar um pouquinho do que fala, né? Narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na cidade, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Então, aqui ele trouxe o repertório, que é esse filme, explicou um pouquinho o que trata esse filme. Então, ele explicou ali a parte importante e a parte que ele vai conseguir ligar com o tema. Então, ele pegou do filme todo, ele não focou numa parte nada a ver, não. Ele focou exatamente na parte que fala do cinema. Aí ele continua. De maneira análoga à história fictícia. Alguém sabe me dizer o que é análoga? Alguém, gente? Análogo, acho que é parecido. Exatamente. Então, ele vai fazer uma relação, ele vai usar essa palavra, ó, de maneira parecida com o que acontece na história fictícia. O que é história fictícia? Na história do filme, história que ali não é verídica. Aí ele fala assim, então, de maneira parecida, aqui ele vai estabelecer uma ligação. Então, vocês veem que ele não basta citar o filme. Não, você tem que fazer uma ligação com o tema. Então, ele citou o filme, aí ele vai fazer a ligação. De maneira, então, análoga, parecida à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável. Gente, aqui tem algo muito interessante que o povo faz e tem que fazer mesmo, que eu não sei se vocês pegaram. Então, ele estabelece a relação, só que aí tem uma coisa muito importante. Qual que é o tema dessa redação? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí você não consegue alcançar nota 1000 se você tratar só de democratização ou só de cinema, por exemplo. Você tem que usar o tema todo já no primeiro parágrafo. Então, já no primeiro parágrafo, você tem que mostrar que a sua redação está falando do tema no conjunto, não só uma parte. Então, aqui, ó, se vocês percebem, ele cita todas as palavras principais do tema, ó. Questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ele repete, ele copia, dá um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui e coloca todas as palavras principais do tema. É outra coisa que vocês precisam fazer. Já na introdução, vocês precisam colocar todas as palavras do tema aqui, ó, para mostrar que vocês estão tratando do tema como um todo já na introdução, que vocês entenderam que vocês precisam falar do tema todo. Pegaram isso daí? Sim, pessoal? Participa aí, gente. Tranquilo, dona. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, ele trouxe o filme, ele fez uma relação com o tema, ele colocou todas as palavras principais, isso é tudo que vocês precisam fazer. E aí ele vai falar assim, ó, ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Ele vai construir a tese dele aqui. Gente, muita gente fica perdido. O que é a tese? Falando de um modo mais simples, assim, bem simples mesmo, eu nem sei se eu posso falar assim, mas funciona, é você falar que aquilo é um problema, essa questão é um problema, e explicar por que é um problema. Então, ele coloca aqui, ó, a palavra bem clara, você coloca a palavra problema mesmo. Enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Então, ele coloca o problema no tema, ele coloca que tem um problema, ele usa a palavra problema, e ele fala, então, por que é um problema? Porque exclui uma parcela da sociedade. Então, o cinema ainda não é para todo mundo, ele ainda está excluindo uma parcela da sociedade. Aqui é a tese dele. Então, a tese de vocês é vocês falar que é um problema a questão e explicar por que é um problema. Porque está, no caso aqui, porque está excluindo algumas pessoas de ter acesso. Aí ele continua. Assim, é lícito afirmar que, eu coloquei o número 1, o número 2, não tem, né? Eu que coloquei. Ó, a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Aí ele usa a palavra cenário negativo de novo para reforçar que tem um problema ali na questão. Gente,
Por que eu coloquei esse número 1 e número 2? Vocês sabem o que é esse número 1 e número 2? Alguém saberia dizer por que eu marquei isso daqui? Eu acho que num você vai falar sobre isso no primeiro parágrafo do desenvolvimento, e no 2 você vai falar sobre esse tema no segundo parágrafo do desenvolvimento, eu acho. Muito bem. É exatamente isso, eu marquei. Ele dá um spoiler do que ele vai argumentar. Então, ele acha dois culpados para o problema. Um é a postura do Estado em relação à cultura, e outro é a negligência das empresas que trabalham com o cinema, Sedmart aí. Então, aqui, ó, uma coisa legal de vocês fazerem é você, então, dar um spoiler, colocar ali brevemente os dois culpados que você depois vai desenvolver na argumentação. Gente, vocês viram como que é a estratégia, tudo isso daqui? Tipo, são pontos que não pode faltar na introdução e que se você seguir isso à risca, você tem muita chance de tirar nota máxima nesse aspecto? Vocês pegaram isso? Sim? Tem alguma dúvida, gente, sobre o que eu falei aqui? Não. Não? Não tenham vergonha de perguntar, tá? Muito bem. Então é isso, gente. Vamos lá. Aqui, então, eu anotei para vocês não esquecerem o que não pode faltar. Eu vou passar isso para vocês, porque às vezes, tipo assim, eu falo aqui na aula, mas passa uma semana e vocês acabam esquecendo. Então, vocês vão ter esse material para sempre que vocês forem montar a introdução, vocês precisam olhar e ver isso daí. O que eu não posso deixar de colocar? Porque se vocês esquecerem um desses, pode não dar tanto certo, muito certo. Vamos lá. Primeira coisa que não pode faltar, então, igual eu já falei para vocês, é o repertório. Esse repertório precisa ser relacionado ao tema, se vocês quiserem alcançar, você precisa relacionar ele ao tema, precisa ter alguma relação com a questão ali. E você não pode tirar dos textos motivadores. Isso aqui geralmente não é falado, mas está escrito lá que se você fica colocando coisas do texto motivador, eles entendem meio que você não tem muito conhecimento de mundo e você acaba não alcançando o nível máximo na competência número 2. Outra questão, já na introdução você precisa colocar todas as palavras-chave do tema. Então, já na introdução, você precisa abordar o tema como um todo e não só uma parte. Por exemplo, ano passado me mandaram para corrigir uma redação, né, que foi a questão do estigma associado às doenças mentais no Brasil. E aí a pessoa cometeu o seguinte erro, ela falou de doença mental, mas ela foi falar da palavra estigma. A palavra estigma foi apresentado só no terceiro parágrafo. Isso pode, gente? Se a pessoa quer tirar nota máxima? Não. Não, tem que todas as palavras do tema precisam estar já na introdução. Isso aqui é um esqueminha que vocês precisam gravar. Precisam olhar toda vez que for fazer. Outra coisa, a tese. Então, já no primeiro parágrafo, na introdução, você precisa deixar claro que existe um problema e explicar qual é esse problema. Explicar ali meio que porque é um problema mesmo. Aí você vai fazer o que eu marquei 1 e 2, dar um spoiler, meio que culpar duas pessoas, por que esse problema acontece. Então, você culpa duas questões que você vai desenvolver na argumentação, mas você, ali na introdução, já dá um spoiler de quem você vai culpar, do que você vai tratar. E o efeito, né? O efeito é isso daqui, ó. Uma vez que essas duas pessoas são culpadas, o que acontece? Isso contribui para a perpetuação do cenário negativo. Então, o efeito é você falar, então, o que acontece se isso não é abordado? Continua o problema, é meio isso que você vai falar. Só que você não vai ficar repetindo a mesma palavra. Então, aqui, em vez de ele colocar problema de novo, ele coloca cenário negativo, que é meio que sinônimo, certo? Então, aqui vocês vão ter isso, e toda vez que vocês forem fazer a introdução, se vocês quiserem ir bem, vocês precisam olhar isso e tentar dar uma imitada ali. Bom, gente, isso aqui é outro exemplo de introdução nota 1000.
E agora eu gostaria que vocês achassem para mim essas coisas que eu falei, para vocês verem como que é realmente um esquema assim que toda redação nota 1000 segue. Então, se você quer tirar 1000, tem que ter isso. Eu vou ler primeiro e depois vocês vão me apontando. A Constituição Brasileira de 1988 assegura a todos os indivíduos do amplo acesso aos bens culturais do país. Eu li meio errado, peraí, gente. A Constituição Brasileira de 1988 assegura a todos os indivíduos do amplo acesso aos bens culturais do país. No entanto, na prática, tal garantia é deturpada, visto que o contato com a cultura, por meio dos cinemas, não se encontra efetivado na sociedade nacional. Esse cenário nefasto ocorre não só em razão do deficitário incentivo à valorização cultural nas escolas, mas também devido à excessiva mercantilização da cultura. Logo, faz-se imperiosa a análise dessas conjunturas, com o intuito de mitigar as entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. Gente, onde que está o repertório dele? Qual que é o repertório? O que ele traz de conhecimento de mundo? Vocês conseguem identificar? A Constituição? Muito bem. Esse é o repertório. A Constituição brasileira. É o que ele traz ali de conhecimento. Então, ele vai explicar um pouquinho, ó, a parte só que importa. Vocês vão pegar do repertório só a parte que importa, só a parte que vocês podem conseguir estabelecer uma relação com o tema. Então, ele pega, a Constituição é algo gigante, mas ele pega só a parte que ele sabe que vai dar para ligar para o tema. Então, ele fala assim, ó, a Constituição assegura a todos os indivíduos do amplo acesso aos bens culturais do país. Então, ele pega ali a parte que importa. Aí, ele vai ligar. Então, ele fala assim, segundo a Constituição, todo mundo tem que ter acesso. Mas daí ele liga, no entanto, na prática, isso não acontece. Visto que o contato com a cultura por meio dos cinemas não se encontra efetivado na sociedade nacional. Gente, vocês percebem que ele cita todas as palavras, as palavras principais? Vocês conseguem encontrar isso? Sim. Ó, aqui está a palavra acesso, aqui está a palavra cinema, aqui, ó, ele fala do país, né? Ele não usa, ele fala sociedade nacional, país, que é sinônimo do Brasil, né? Mas aqui ele fala Constituição Brasileira também, então, meio que ele não usa a palavra Brasil, mas ele usa palavras muito próximas que já podem ser. Se você encontrar um sinônimo exatamente equivalente, pode ser também, mas é que geralmente, para não acontecer esse erro, é melhor você dar um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Gente, qual que é a tese dele? Que a garantia da cultura, dos bens culturais, ela é deturpada porque tem o déficit de incentivo e a mercantilização. Sim, e também, ó, ele fala assim, ó, a gente tem um problema, ó, que aqui a garantia é deturpada, então, e aqui ele fala também, ó, cenário nefasto, essas palavras indicam que é algo negativo, né, não é uma coisa boa, e aí ele explica, tem esse problema, e qual que é o problema? É que não se encontra efetivado na sociedade nacional, então, o contato com a cultura não está acontecendo totalmente na sociedade natural, na sociedade nacional. Então, ele fala que é um cenário nefasto, é uma questão deturpada, palavras negativas para indicar que é um problema, e daí ele explica qual é o problema. Aqui, ó, gente, eu marquei, então não vou falar para vocês encontrarem, mas quais são as duas pessoas que ele culpa? Sim, eu falo pessoas, mas não necessariamente é uma pessoa, né? Por exemplo, aqui, ó,
Ele culpa a falta de valorização à cultura nas escolas, então a culpa cai aqui nas escolas, e meio que no capitalismo aqui, no excessivo mercantilização da cultura. Ele culpa duas coisas, que ele já vai depois falar mais sobre isso. Ele coloca duas culpadas aqui. Então, gente, vocês notam que mudou o autor, mas ele colocou as mesmas coisas que não podia faltar. Se ele quer tirar 1000, se você quer tirar 1000, essas coisas não podem faltar, certo? Vamos lá. Bom, gente, eu vou só mostrar o último exemplo aqui, ó. Só falar uma coisinha, né, rapidinho. Eu queria saber se vocês alcançarem uma nota alta, né, se vocês poderiam, tipo, tá me mandando que vocês conseguiram tal nota, para mim também poder falar, tipo, pra gente poder postar lá no cursinho Aprimorando quando vocês fizerem o Enem e conseguirem uma nota boa, certo? Tudo bem? Aí ia falar para vocês mandarem pra gente. Professora, eu tenho uma dúvida. Oi? Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. No outro parágrafo de introdução, ao invés de ele falar o amplo acesso aos bens culturais do país, podia falar sobre o lazer que se relacionaria com o cinema? Poderia. Você consegue estabelecer uma relação, porque cinema é um tipo de lazer. Então, tem uma relação muito grande, certo? O que não pode acontecer, eu vou trazer um exemplo para vocês, mas, por exemplo, teve uma redação que o Enem trouxe como exemplo, que a menina se tocante, aí você fala, nossa, a pessoa se tocante, vai tirar uma nota alta. Só que não tinha nenhuma relação com o tema, nenhuma, ela não conseguiu estabelecer relação. Aí você não alcança a nota máxima, mas se você conseguir estabelecer relação, você vai alcançar. Aí vocês podem pensar, mas, tipo, eu não conheço muita coisa. E se acontecer de chegar no dia e eu não conhecer nada, o que eu vou trabalhar com vocês? Igual eu falei, eu vou trabalhar estratégias com vocês. A gente tem pouco tempo e o Enem é estratégia atrás de estratégia. Então, eu vou separar nossas aulas em eixos temáticos, não em temas, em eixos temáticos abrangentes, e para cada eixo, tipo educação, saúde, eu vou trazer repertório para vocês. Então, vocês vão ter repertório porque eu vou trazer aqui para vocês, tá? E aí, a gente vai treinando essa questão do repertório. Mas, igual você falou, a questão do lazer, total relação, você podia usar assim. E assim, gente, mas se eu trouxer um filósofo, é melhor do que eu trazer um filme? Não, ele não pode fazer isso, o corretor, de julgar um repertório melhor do que o outro. O que ele pode fazer, por exemplo, você não pode trazer como repertório uma história que aconteceu com a sua avó, por exemplo. Não, tem que ter um embasamento, tem que ter o autor, alguma coisa científica. Tem que ter uma prova, é de tal autor, é de tal filme, é de tal lei, não pode ser uma coisa que só você conhece, tá? Uma coisa que aconteceu, por exemplo, com você, assim. Vamos lá, então, gente. Eu vou mostrar, assim, só mais um exemplo de redação nota 1000 para vocês verem como que é um esquema e, de novo, a pessoa faz a mesma coisa, não tem erro, vai fazer a mesma coisa para tirar nota 1000. Vamos lá. Na obra Brasil, uma biografia, as historiadoras Lídia Schwartz e Heloísa Starr, eu não sei se é assim que fala, mas aqui, ó, ele já trouxe. Aqui, ó, a primeira coisa que ele faz é trazer o repertório dele, que é esse livro aqui, ó, uma biografia. Aí vai falar do que trata isso. Então, vocês precisam explicar, pegar a parte que importa, é pouca coisa, mas só o que importa, daquele livro ou daquele filme. Apontam ao leitor as indissocracias da sociedade brasileira. Gente, aqui ele fala difícil, mas você não precisa falar difícil. Se você falar objetivo e tipo, claro, é tranquilo, você vai tirar a mesma nota, não precisa usar palavras difíceis. Da sociedade brasileira. Dentre elas, destaca-se a difícil e torturosa construção da cidadania. Embora o país possui uma das legislações mais avançadas do mundo, muito do que nela se prevê não se concretiza. Então, ele fala que o problema é que, apesar do país apresentar várias leis sobre lazer, essa questão,
na prática isso não funciona. Então, ela já traz isso daí. Tal fato é evidenciado no âmbito da democratização do acesso ao cinema. Então, aqui, ó, tá vendo? Ela copia e cola as palavras-chave, já na introdução, isso que vocês têm que fazer. Aqui já tá a palavra brasileira, ó, tá tudo aqui, ó. Tendo em vista que, apesar dos brasileiros possuírem um acesso à cultura como direito constitucional, ela vai culpar duas coisas. A ineficiência do Estado associada a uma cultura de aceitação por parte dos brasileiros. Então, o que são as duas coisas? Ineficiência do Estado, então o Estado ele não cumpre aquilo que ele fala, e por outra parte, o sujeito aceita aquilo e não questiona. Então, essa cultura de aceitação por parte dos brasileiros são as duas coisas que ela vai culpar, faz com que, aqui o efeito, ó, faz com que a cidadania não seja gozada por maioria plena. Então, por ter esse problema, a pessoa não consegue ter aquilo que está na lei que ela precisaria ter. Vocês percebem, muda de novo o autor e as coisas não faltam. Aquilo que não pode faltar, não falta, e é por isso que eles alcançaram nota 1000, certo? Bom, gente, até aí tudo bem? Alguma dúvida? Tá muito difícil, vai falando, gente. Se tiver muito difícil, vocês vão falando. Não entendi tal coisa, para mim não peguei isso. Não tenham vergonha, gente. Às vezes, o que pode parecer simples para um é difícil para o outro. Então, não tenham vergonha de falar, não entendi e perguntar, tá? Eu tô aqui para tentar ajudar vocês. Gente, isso aqui é um truque que eu quero ensinar para vocês também, que muito pouco se fala por professor, mas a maioria do pessoal que tira 1000, eles têm isso daqui, ó. Tá vendo essas partes em vermelho aqui? Elas podem ser usadas independente do tema. Olha só aqui, ó. Na obra, tal fato é evidenciado no âmbito, tendo em vista que, faz com que, são palavras-chave que você não vai esquecer aquilo que você tem que colocar. Então, assim, ó, na obra, você lembra que tem que colocar repertório. Tal fato é evidenciado no âmbito da, a palavra-chave, tendo em vista que, faz com que, daí o efeito desse problema. Então, essas palavras, independente do tema que cai, você pode usar. Isso aqui se chama esqueleto textual. O pessoal já vai com isso daqui pronto, com esse esqueleto, com essas palavras que eles vão usar, independente do tempo que é isso. Rapidinho, gente, que aqui passa o trem, deixa eu fechar aqui, só senão fica muito barulho. Então, isso daqui, ó, vocês precisam montar o de vocês, que é o esqueleto textual. Como que se faz para ter um bom esqueleto? Vocês pegam exemplos de redação nota 1000, marcam o deles, por exemplo, esse daqui. Só que vocês não podem usar igual eles, porque daí é cópia. Mas vocês podem usar algo parecido. Então, por exemplo, na obra, você pode colocar lá sinônimo de obra. Você vai usar outra palavra parecida, mas não pode ser igual. Você vai montar o seu próprio esqueleto. Isso é diferente de modelo pronto. É você que vai montar. Não pode ser igual ao de ninguém. Então, não façam o seguinte, por exemplo, um de vocês monta um e manda para todos os colegas. Isso pode dar muito errado. Por quê? Pode ser que o mesmo corretor aconteça de pegar duas redações iguais e vai constituir cópia. Não, então cada um tem que ter o seu. Mas isso é muito bom ter. Economiza muito tempo e vocês têm certeza que o negócio é bom. Por quê? Vocês vão criar o de vocês com palavras parecidas do pessoal que tirou 1000. E aí eu vou corrigir. E aí eu vou ver se tá bom ou não. Se não for bom o que vocês criaram, eu vou falar. Porque se vocês ficarem fazendo a mesma com algo ruim, vai dar ruim também. Então, se tiver bom, eu falo, olha, tá legal. Você vai começar a usar esse esqueleto, que são essas palavras em vermelho, em toda a redação que você for fazer. Até que isso vai entrar na sua cabeça e no dia do Enem você vai ter isso meio que gravado na sua cabeça. Não vai precisar pensar muito em qual expressão você vai usar. Vocês entenderam, então, como que monta um esqueleto e a importância de ter um? Fala aí, gente, sim ou não? E aí, galera, entenderam?
Sim, sim. Sim? Então tá. Então, cada um precisa criar o seu de acordo com a redação nota 1000, porque os deles são bons, mas não pode ser uma cópia do deles, e nem vocês podem copiar de um colega para o outro, que daí é cópia, é modelo pronto, isso não é legal. Mas esqueleto é algo que pode usar, mas desde que vocês criem os seus e seja bom. Então, eu preciso corrigir, ou alguém que realmente entenda de redação, e a pessoa falar, olha, isso aqui é legal você usar. Porque se você também montar um que não é bom, aí toda a redação vai ficar ruim, tá? Mas é importante ter um, gente. Isso aqui é um truque que todo mundo que tem nota 1000, eles têm esse truque. Então, aqui, ó, outro esqueleto, ó, de outro candidato. Essas palavras aqui, ó. O filme narra a... Então, ele lembra que ele tem que colocar um repertório, ele tem que falar do que trata aquilo na parte que interessa para ele. Aí ele fala, na obra, aí ele usa, ó, de maneira análoga à história fictícia, a questão da... Ainda enfrenta problemas no que diz respeito a... Assim, ele está afirmar que contribuem para a... Isso aqui é o esqueleto dele, ó. Isso aqui provavelmente ele criou no começo ali do ano dele e ele foi usando em toda a redação. Chegou no Enem, ele já tinha isso, ele sabia que era bom e ele usou. Isso daí, eles próprios, quem tira 1000, eles falam que tem e eles usam. Então, deu para entender, né, o que é um esqueleto. Bom, gente, eu quero só fazer um teste com vocês sobre pensar o tema. Só falar uma questão também, galera. Eu acho que a aula que o Gui falou é das 7 às 8h30, mas, assim, nem toda vez minha aula vai ser das 7 às 8h30. Às vezes vai acabar antes, porque se eu trouxer muita informação numa aula, vocês podem não pegar nada. Então, eu prefiro trazer pouco, sim. Não, às vezes, nem é tão pouco, mas, assim, que vocês consiga pegar mesmo, para não ficar, tipo assim, se eu trouxesse hoje como que faz uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, no fim vocês não iam aprender nada, então eu prefiro ir trabalhando um pouquinho de cada vez, então às vezes vai acabar antes a aula, tá? Vamos lá, eu quero fazer um exercício com vocês, para vocês aprenderem a pensar um pouco. O tema é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Gente, qual que é o problema desse tema? Alguém consegue encontrar? Poderia repetir o tema, por favor? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Isso aqui caiu no Enem. Pode falar. Eu acho que também tem a manipulação e o controle de forma que pode usar coisas pessoais, como senhas, e-mails. Isso pode ser algo ruim para a sociedade em si. Sim. Alguém mais queria falar? Eu acho que alguém ia falar também, não ia? Pode falar, mas alguém quer falar, gente? Eu ia falar, tipo, não dados em senha, o e-mail, essas partes mais assim, nossa, eu ia falar, tipo, uma biografia no Instagram, que você coloca mais tudo sobre sua vida, e aí tem essa manipulação do seu comportamento, entendeu? Muito bem. Vamos lá, gente. Esse tema, olha aí, ó, é uma coisa que vocês têm que ficar atento, porque isso aqui tira muita nota dos estudantes e é algo que vocês precisam saber. Lembra que eu falei que precisa usar o tema todo? A sua redação tem um problema, mas você precisa abordar o tema como um todo, você não pode quebrar o tema. Por exemplo, esse tema aqui, ó, um tema grande. Teve gente que pegou essa parte aqui, ó, manipulação do comportamento do usuário. E a pessoa fez a redação dela sobre manipulação do comportamento do usuário. Ela fez a redação inteira sobre o problema de manipular o comportamento do usuário. Tiveram outras pessoas que pegaram essa parte do controle de dados e fizeram uma redação inteira sobre o problema do controle de dados. Teve outras que pegaram essa parte internet e aí criaram redação inteira sobre fake news, por exemplo. Gente, essas pessoas tiraram 1000? Não. Não, por quê? Porque elas quebraram o tema, elas não trabalharam o tema como um todo. Você precisa encontrar o problema do tema todo, você não pode quebrar um tema, nunca. Você não pode falar sobre fake news só, ou só sobre controle de dados, não. Você precisa falar do tema como um todo. Então, já na sua
introdução, todas essas palavras principais precisavam aparecer. Tipo assim, é claro que você não precisa pôr, se não quiser, esse do, esse pelo, esse na, mas essas palavras aqui grandes, todas precisavam aparecer. Já na introdução, e sua redação inteira tem que falar sobre o tema todo. Você não pode falar sobre manipulação do comportamento na introdução, aí no terceiro parágrafo você fala de controle de dados. Não. Já na introdução precisa aparecer todas as palavras e você não pode perder de vista que seu tema precisa tratar, sua redação inteira precisa falar do tema todo. Então, vamos lá. Ó. Manipulação do comportamento do usuário. O que é manipular alguém? Pensa aí, o que seria um namorado manipular uma namorada? Fazer aquilo que seria interessante para ele. Muito bem. Então, ele só faz... Então, ele fica fazendo chantagem com ela para conseguir aquilo que é interessante para ele. Vamos lá, então. Então, vamos aplicar isso... Já que está falando de internet, né? Pô, vamos falar de internet, então. Então, pega essa questão do namorado. A internet manipula o comportamento do usuário. Então, a internet ela não está trabalhando de forma democrática. Não, ela está sendo usada ali por quem está por trás para aquilo que é importante. Por exemplo, se eu sou o dono do Facebook... Eu não estou mostrando tudo para o meu usuário, eu estou mostrando só aquilo que me convém. Então, eu mostro só, por exemplo, o boné que ele procura no Google, por quê? Porque eu quero vender aquele boné para ele. Então, se era para aparecer boné, camiseta e bermuda, não, eu sei que ele gosta de boné, vou mostrar só, tipo assim, um monte de boné para ele comprar, para eu induzir ele a comprar. Isso é meio que manipular. Você não... apresentar tudo, apresentar só a parte que te favorece, certo? Eu estou usando um exemplo tonto, mas só para vocês tentarem imaginar. Então, ele manipula, ele apresenta só aquilo que convém pelo controle de dados. Então, assim, se era para aparecer um monte de dados, ele controla esses dados. A internet está mostrando para você só aquilo que convém, só aquilo que ela acha que você vai comprar, que você quer acessar, e aí você não está tendo acesso a todos os dados. Então, isso está acontecendo na internet. Por exemplo, vocês já perceberam que uma vez, às vezes, vocês estão falando de um assunto, depois vocês entram na internet e aparece para você comprar sobre aquilo que você estava falando? Ou você estava procurando sobre, por exemplo, bolo de chocolate. Aí depois só aparece bolo de chocolate, parece para você? Já aconteceu isso com vocês? Toda vez. Toda vez, né? Então, isso está acontecendo, isso é um problema. Por quê? Porque, tipo, eles estão meio que mexendo com a minha liberdade, porque eu que deveria escolher o que eu quero ver e o que eu não quero, eles não deviam estar tendo acesso a tanta informação, mas isso é um problema, porque está acontecendo isso e eles estão tirando a minha liberdade. E aí, na internet, então, não é manipular o namorado, não é manipular na internet. Então, isso está acontecendo na internet. Então, vocês percebem como que vocês têm que tratar do problema no todo, gente, se vocês quiserem tirar 1000? Sim. Sim. Bom, galera, então assim, ó, o que eu tenho para vocês é isso. Hoje eu não quero trazer mais coisas, tipo assim, eu realmente pensei em não trazer mais coisa, porque, igual eu falei, eu não acho legal trazer muita coisa e vocês ficarem perdidos. Eu quero que vocês foquem uma coisa de cada vez. Então, hoje é introdução, e é o que não pode faltar numa introdução, se você quiser tirar 1000. É o seguinte, galera, eu vou mandar para vocês uma proposta de redação. Provavelmente eu vou mandar a do Enem do ano passado para vocês fazerem a introdução. A gente vai treinar redações que caíram já no Enem, para vocês pegarem o estilo depois, quando acabar, eu vou começar mandando temas novos. Mas eu quero, então, que vocês montam uma introdução do tema do ano passado, eu vou passar para vocês os textinhos apoiadores, e eu quero que vocês coloquem na introdução de vocês tudo isso aqui que não pode faltar, ó. Repertório, lembrando que repertório não pode ser do texto motivador, tem que ser algo que você traz de casa. As palavras-chave, só tese é um problema. Por que é um problema? O spoiler do argumento 1, argumento 2 e o efeito. Eu quero que vocês montem uma introdução com tudo isso daqui. Eu vou olhar se tá lá ou não.
Então, é só a introdução. Eu não quero uma redação inteira, eu quero só a introdução. E eu vou mandar para vocês meu e-mail para mim estar corrigindo, tudo bem? Depois, essa introdução para ver como que vocês estão escrevendo. Gente, lembrando que é o seguinte, se vocês querem tirar 1000 no Enem, e muito bem no Enem, tem duas coisas. Vocês precisam assistir a aula, é importante assistir a aula, mas não tem milagre. Tipo assim, vocês podem ter a melhor professora de redação, pode vir aqui, tipo, quem montar a proposta, se vocês não treinarem toda semana, não tem milagre, vocês não vão conseguir. Por quê? E não é treinar de forma, assim, faz redação, faz redação, faz redação. Não, é treinar com estratégia. O que é treinar com estratégia? Então eu mandei para vocês, façam uma introdução, não pode faltar isso. Vocês vão olhar, não pode faltar, vou colocar lá. Me entregou, eu corrigi, eu vou apontar para vocês o que vocês estão errando. Na próxima que vocês forem fazer, vocês vão fazer o seguinte, estudar seus erros, ficar ali um minutinho olhando o que eu errei, deixar uma do lado da outra. Montar a redação, a introdução nova. Esperar um tempinho, montar o rascunho. Aí vocês vão lá, olhar o anterior. O que eu tinha errado no anterior? Aí vocês vão olhar a nova. Eu tô errando as mesmas coisas? Vocês vão, tipo, corrigir de olho na anterior. Vê, eu tô errando, nossa, eu tô errando a mesma coisa que eu errei na anterior. Não posso errar. Vou consertar isso. Isso é treinar com estratégia. Aí vocês vão me mandar. Sempre vocês vão escrever o rascunho, colocar a redação anterior do lado, corrigir, ver se vocês não estão cometendo o mesmo erro, e depois passar limpo. Isso é treinar com estratégia, e precisa ser toda semana, gente, não tem milagre. Vocês, não adianta só assistir a aula, não, precisa assistir a aula, mas precisa treinar. Redação se melhora treinando com estratégia, certo? Alguém quer falar alguma coisinha, gente? Pode... Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma questão? Você acha que também ler redação nota 1000 ajuda de alguma forma, tipo, ou é ficção? Não, ajuda muito mesmo. Por quê? Você vai aprendendo com quem escreve bem. Por exemplo, uma das formas de você, tipo assim, melhorar muito sua escrita é pegar gente que escreve bem. Então, por exemplo, e assim, nada melhor que você aprender com quem fez tudo certo. Igual aqui, a gente só chegou à conclusão que não pode faltar isso. É claro que eu estudei o manual do INEP, mas pegando várias redações que fizeram ali e ver, nossa, em todas elas tem isso, então não é algo aleatório, não é que foi algo da pessoa, não, a pessoa sabia que precisava colocar isso e ela colocou. Então, ler redação nota 1000 ajuda muito. Eu vou ver se tem até um manual de redação nota 1000, não é manual, eu acho, que é tipo um livrinho que tem todas as redações nota 1000 desse ano, dos anos anteriores. Eu vou ver se eu acho e eu mando para vocês, mas ajuda muito, gente. Fazer isso de ler redação nota 1000 ajuda muito. Escrever é algo que não pode faltar, tem que ser toda semana, e só que escrever com estratégia. Não adianta nada você ficar escrevendo toda semana se você não corrige os erros que você cometeu no anterior, você vai ficar errando as mesmas coisas. Bom, galera, por hoje é isso que vocês precisam saber. Eu vou mandar esse material para vocês. Qualquer coisa vocês perguntam, eu vou mandar meu e-mail também para vocês. Escrevam, tipo, sempre no assunto aprimorando, só para porque eu dou aula para mais alunos, e aí eu vou ficar perdida sabendo se é da escola, se é do aprimorando. Então, escrevam já no assunto aprimorando para eu saber que é a redação do cursinho aprimorando. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida eu vou estar aqui à disposição para vocês, tentando ajudar. E eu tenho certeza que se vocês fizerem tudo certinho, vai dar muito bom resultado. E aí, no final, vocês me escrevem um e-mail. Professora, eu consegui tirar tal nota, foi muito bem e tal. E aí, a gente vai poder postar uma fotinho suas lá no cursinho, certo? E aqui, só para quem chegou depois, igual eu falei, eu tenho um Instagram de redação que chama Regina Web, eu escrevi aqui no chat. E lá eu dou várias dicas de redação também. É legal, às vezes, para vocês, dou dica de gramática e vai ajudando aí. Mas é isso, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Também com sugestão, professora, fala mais devagar, essas coisas podem mandar, viu, gente? Não tenham vergonha. Não entendi tal coisa, podem ir falando aí. Eu estou aberta a poder melhorar para vocês. Tá bom, gente?
Por hoje é só, então. Um abraço e boa Páscoa para vocês. Obrigada a vocês. Obrigado. Tchau. Boa Páscoa, professora. Obrigada. Páscoa, por nada.